Para falar sobre esse resultado da inflação de 2024, entender o que pode refletir em 2025, a gente recebe Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio. Professor, uma boa noite, obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com esse último item que eu mencionei, reflexo para 2025. O que essa herança de 2024 pode ser prejudicial para 2025? Acho que tem dois fatores que a gente precisa prestar atenção. Um deles é justamente a inércia da inflação, ou seja, como a gente já vem com inflação, os produtores, os vendedores acabam corrigindo os preços até antecipadamente para garantir que ele tenha a capacidade de repor o estoque no próximo período. E outro fator importante que a gente precisa observar é o dólar. O dólar mais alto acaba prejudicando quase todos os produtos. Por quê? Combustíveis, de certa forma, são em preços que flutuam conforme o dólar. Os alimentos, a gente concorre com o mercado externo. Então, se os preços em dólar ficam mais interessantes para vender carne, por exemplo, o produtor acaba vendendo para fora, falta produto aqui e isso eleva o preço. Então, commodities, combustíveis, vários produtos têm influência do dólar. Então, com o dólar mais alto, a gente tem uma expectativa para o próximo ano que os preços talvez continuem subindo no mesmo ritmo. Não tem uma expectativa de queda de inflação no curto prazo. Professor, muito boa noite para você. Ficar acima da meta, é claro, é uma coisa ruim, mas a gente também não teve uma disparada inflacionária tão significativa. O que está pegando mais nesse momento é o fato do aumento de preços estar principalmente ali em itens que são fundamentais, principalmente para as famílias mais pobres, alimentação em especial, mas também passagem de ônibus, por exemplo. É isso que deixa a situação mais sensível nesse momento? Sem dúvida, esses são os pontos mais prejudiciais para a população como um todo, né? Se a gente pensar em comprometimento da renda, por exemplo, as pessoas que têm mais renda gastam um percentual menor da sua renda com alimentos, com habitação, com transportes e gastam com outras coisas. A população de baixa renda acaba comprometendo a maior parte da renda com alimentação, transporte e habitação. E esses itens subiram muito mais, eles puxaram o indicador para cima, né? Então, isso tem prejudicado. Agora, ela subiu um pouco acima do teto, né? A meta mesmo são 3%, então 4,83% extrapolou até o teto. Ela tem uma banda de tolerância e a gente passou dessa banda de tolerância. Isso é papel do Banco Central, principalmente, controlar isso e trazer soluções, né? Você vê no anúncio do Galípolo, na carta que ele mandou para o ministro da Fazenda, que uma das questões são questões fiscais, ou seja, equilíbrio entre receitas e despesas do governo. Isso não está dentro do escopo do Banco Central, né? Essa é a parte que o ministro precisa contribuir para que essa inflação tenha um equilíbrio e venha para a meta nesse próximo ano. Professor, o senhor citou justamente o Galípolo, o atual presidente do Banco Central. Na gestão passada, Campos Neto sempre ouvia críticas insistentes do governo federal, claro, na voz do presidente Lula. O maior desafio, além do desafio econômico do Banco Central, das medidas serem tomadas, é não haver ou manter a independência do Banco Central para que ele possa fazer seu trabalho técnico, assim como você falou. Tem o trabalho do governo, que é a questão fiscal, mas o trabalho do BC ser independente das pressões políticas. Esse talvez seja um dos maiores desafios? Pressões políticas a gente não tem como fugir, né? Sempre vai acontecer. O que precisa é haver uma compreensão e não ter fogo amigo, né? Ninguém está puxando a economia para um lado e o outro para o outro. Está todo mundo remando na mesma direção. Todo mundo quer controle das contas públicas, controle da inflação, quer o melhor para o país, né? O que aconteceu, apesar desses ataques do governo federal ao presidente do Banco Central, membros colocados no Banco Central, como o próprio Galípolo, que já fazia parte da diretoria já há algum tempo, votaram unânimes nas decisões de juros. Então, usou-se a figura do presidente do Banco Central para fazer um ataque ao Banco Central, mas quando a gente via as votações do Copom, do Comitê de Políticas Monetárias,
todos os diretores, nas últimas reuniões, por exemplo, foi assim, votaram unânimes, todos votaram na mesma direção, inclusive Galípolo. Então, assim, existe essa crítica, existe essa pressão política, sempre há, mas não adianta querer jogar a culpa numa única pessoa, né? O comitê que decide a taxa de juros é composto por 9 pessoas extremamente competentes, analisando dados muito sensíveis e, teoricamente, eles sabem o que estão fazendo. Então, existe essa pressão, mas quando a gente analisa que não é uma pessoa sozinha que decide, são 9, e nas últimas reuniões as 9 estavam caminhando na mesma direção, tomando decisões iguais, essas críticas são meio infundadas, né? A gente sabe que a inflação é um veneno para a popularidade do governo, então está aí um desafio grande nesse começo de ano, né? Professor, obrigada, viu, pela participação, pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite, bom final de semana a todos. Boa noite.